Na primeira reunião do Conselho de Paz, Trump diz que decidirá sobre o Irã em cerca de 10 dias. Aí o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez a primeira reunião do seu Conselho de Paz, lançado há um mês em Davos, ontem, né, na quinta-feira. O encontro, segundo a Casa Branca, conta com delegações de mais de 20 países. Trump o iniciou fazendo elogio aos líderes dos países que aceitaram fazer parte do Conselho, entre eles o argentino Javier Milei. Ao exaltar a paz conquistada no Oriente Médio, além de falar sobre o acordo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e o Hamas para dar fim à guerra na faixa de Gaza, o presidente americano também citou o Irã. Relembrou o ataque feito às instalações nucleares do país em junho do ano passado e afirmou: boas conversas estão sendo mantidas, temos que fazer um acordo significativo. Descobrirei o que fazer em cerca de 10 dias. Eles não podem ter uma arma nuclear. Agora é hora do Irã se juntar a nós num caminho para a paz. O Irã precisa fazer um acordo ou coisas ruins acontecerão. Mohamed Gerard, eu quero saber de você qual é a tua impressão aí sobre essa movimentação toda no Irã. O arsenal americano já está lá, navios, porta-aviões, eles estão preparados já para atacar, né? Ele ainda fala em armas nucleares, né, enriquecimento de urânio e tal, que eles disseram que naquela guerra dos 12 dias, no ano passado, tinha sido resolvido, né? Tinham destruído as instalações. Parece que não, parece que mentiram, hein? Mas agora estão falando também, né, e o Netanyahu tem batido nessa tecla, nos mísseis de longo alcance, né, que são um problema. Não são um problema para os Estados Unidos, são um problema para Israel. Eu quero saber de você, dessa situação toda, porque o Trump falando de acordo de paz. Um acordo de paz, ele beneficia o Irã, beneficia os Estados Unidos, beneficia todos os países que estão fazendo pressão, os países da região fazendo pressão para que esse conflito não seja iniciado. Só não beneficia Israel e o Benjamin Netanyahu, né, que vem perseguindo aí esse conflito há tanto tempo. Tem até um videozinho aqui engraçado, e aí eu já passo para você. Vamos assistir do Netanyahu aqui. 30 anos de Netanyahu aí falando sobre o Irã. Vamos assistir. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. If not stopped. Tá aí, Bibi Netanyahu aí, 30 anos avisando que faltam semanas para as bombas nucleares. E aí, Gerard? Pô, primeiro, me manda esse vídeo aí, por favor, Diego. É sensacional, cara. Isso é muito bom. Manda mesmo. É sensacional. Cara, o que eu vou te dizer? Primeiro que não é bem assim, né? A Marinha Americana não está tão assim perto do Irã. Ela está a 1.000 quilômetros do Irã. Né? 1.600 quilômetros, talvez. Os navios americanos, eles têm os encouraçados, né? Eles têm o míssil Tomahawk, que na distância que eles estão do Irã, eles alcançam as praias do Irã. Né? Os aviões dos porta-aviões dos Estados Unidos, se eles decolarem de onde eles estão, os porta-aviões, eles não chegam no Irã. Né? Então, isso aí não está tão perto assim. Por que isso? Porque se eles chegarem mais perto do Irã, e com a potência missilística que tem o Irã consegue afundar um porta-aviões. E daí você sabe que se afundar um porta-aviões lá com 5.000 militares americanos, mais 80 caças, enfim, acaba a guerra ali, né? Não tem condição. Aí vai partir para o tudo ou nada, até um ataque nuclear norte-americano pode acontecer. Né? Totalmente essa movimentação militar é a mando do sionismo de Israel, né? Até porque começa uma discussão, não pode produzir urânio, isso aí, sou antigo pra caramba já, né, cara, que vocês mostraram aí, né?
Mas aí sempre o Netanyahu tem mas não pode isso também. O Netanyahu que fala, não é o Trump. Não pode isso, não pode aquilo, não pode ter míssil. Não pode apoiar o Hezbollah e o Hamas, não pode ser. Só que todas as reuniões que os americanos fizeram com os iranianos falaram não. Inclusive a questão do urânio. O enriquecimento de urânio, eles falaram não, vamos continuar enriquecendo urânio aqui no Irã. E ponto. Eu até me preocupa e me surpreende que os iranianos estão muito reticentes nisso, de dizer não para as demandas. Não dá nem para dizer que demanda americana, né, cara? Que a demanda é israelense. Né? Estão muito reticentes. Estão muito seguros os iranianos. Muito seguros. Né? Porque, não sei se eles tomaram gosto pela guerra lá dos 12 dias. Eles destruíram vários dispositivos israelenses de inteligência, de infraestrutura. Enfim, não sei se eles estão. Não sei se a China e a Rússia entregar alguma coisa tão relevante para eles que eles estão se sentindo seguros, né? A gente sabe que hoje eles têm um radar que a 500 quilômetros da fronteira já sabe se está vindo um ataque, um avião, um caça. A gente sabe que tanto a China como a Rússia estão fornecendo a localização de toda a marinha americana, estão fornecendo a localização dos caças que já estão estacionados no Azerbaijão e na Armênia. Então, eu não sei onde é que vai chegar. Eu acho que o Trump chegou assim, sabe quando a gente está jogando sinuca, que tu vai bater ali a bolinha quase na caçapa aí, mas se tu bater, vai entrar a tua junto ali. Existe essa grande possibilidade. E daí tu fica com medo de fazer atacada. Só tem essa para fazer. Só tem essa. Só que a tua bolinha pode entrar antes que a do adversário. Cara, é muito estranho. É muito estranho mesmo a situação. Tem tudo para acontecer uma guerra tremenda, e tem tudo para não acontecer nada também. Daqui a pouco só fizemos um acordo aqui. Só que tem muita pressão de Israel. Muita pressão. E a gente sabe quem está. Os arquivos de Epstein, né? Então, tem pressão interna nos Estados Unidos também para mudar a atenção do público. Então, realmente, cara, é estranho, né? Mas é totalmente Trump isso, né? Ele realmente cria essas situações, né? Que não são boas para ele. Não dá para dizer, tem uma galera que pensa, não, é porque ele é um mestre do deal, né? Mas não é assim. A gente tá vendo que tipo ele tá cada vez uma situação pior dentro do país dele, inclusive dentro do próprio partido dele. Mas ele é o jeito que ele sabe fazer, né? Então ele realmente cria esse tipo de desequilíbrio, de incerteza, né? Então, como você falou, né, Gerard, pode ser que o negócio se torne completamente absurdo, né? Uma guerra que, inclusive, né, começa a escalonar dentro daquela, né, da região e talvez até além. Ou pode ser que, né? Não, vamos, né? Recuar a bateria, tá tudo certo, deixa quieto, né? É uma situação muito, muito estranha mesmo. Cara, o certo é dizer o seguinte, cara. Agora vamos falar lá do ponto de vista dos iranianos, né? Apesar dos iranianos, porque eles são muito parecidos com os árabes nesse sentido ali, com os orientais de forma geral, daquela tal de paciência estratégica, sabe? Ficar enrolando, deixando a coisa acontecer, ter uma diplomacia milenar, enfim. Mas eu acho que eles estão de saco cheio, cara. Eu acho que já tem gente do Irã torcendo pela guerra, pelo conflito, porque tá assim, porra, desde 1979 os caras estão falando vamos atacar. Estão fazendo sanções, a nossa economia sempre frangalhos. Ali o cara, semana passada, um diretor aí não sei se foi da casa do Tesouro Americano, falando que eles quebraram intencionalmente o valor da moeda iraniana pela metade para promover as manifestações. O cara falou para a imprensa, cara. Entendeu? Então, eu acho que o iraniano já está por aqui. E a liderança iraniana já vê assim, pô, se o povo já está por aqui, eu tenho que ir por tudo nada. Até porque eu sou alto disso aqui. E os caras que vão lá que vão me matar. Né? E o Khamenei tem 90 e poucos anos, cara. 90 e poucos anos. O cara já era velho.
na Revolução Islâmica em 79. Ele já era coroa. O cara é a pica dos religiosos. Alguém acha que esse cara está preocupado em morrer? Você vai morrer do coração, de diabetes, de uma bomba? Não, né? Não. Então, eu acho que eles já estão pelo conflito. Eu vou dizer, Deus me perdoe, né, cara? Apesar de eu ser meio ateu, assim. Mas eu já estou pela guerra também, porque, sabe? É que enche o saco, cara. Enche o saco a prepotência do Ocidente. O Ocidente é tão prepotente que agora há pouco nós fizemos o que nós estávamos falando agora há pouco. No caso, o Epstein. O cara é claramente um espião do Mossad. E a prepotência do Ocidente de dizer que o cara, na imprensa mainstream da Inglaterra, pode dizer que o cara é o espião russo, provavelmente. Sabe? É uma ofensa à nossa inteligência. Eu acho que as pessoas que chamam lá o Sul Global, a grande maioria, já está de saco cheio, cara. Saco cheio. E assim, nós não vivemos no Top Gun, cara. Não vai sair um avião no porta-aviões e derrotar o Irã sozinho, cara. Muito pelo contrário. Pô, você precisa botar o pé no chão, cara. E Gerard, o que você falou assim a respeito, né, de articulações, isso para mim é muito evidente. É óbvio que o Irã não é Gaza, né? É importante as pessoas, né? Algumas pessoas ficam meio confusas, tipo, mas se fez em Gaza, vai fazer no Irã. Não é assim que a banda toca, né? É um país bastante militarizado, com muita gente, né? E que tem seus aliados. Então, não assim, ficou por último por acaso, né, professor? Então, e eles não ficaram, sabe, de braço cruzado esperando, né, a bomba explodir na mão deles. Eles provavelmente, né, estão se preparando há algum tempo já para isso. Então, concordo com o Gerard, é verdade. É curioso que o plano é destruir, né, o Irã, na verdade, né? A gente quer levar a democracia, porque aquele mesmo papo até hoje, né, cara? O plano é destruir, até é curioso, porque nos arquivos do Epstein tem vários e-mails do Epstein, né, discutindo com várias pessoas, inclusive com o Ehud Barak, sobre como um modelo de negócio, uma abordagem para ganhar dinheiro, uma das melhores é você buscar lugares que estão colapsando. Né? Então, quando tem esses conflitos, como teve na Líbia, como teve no Iraque, como teve no Afeganistão, no Sudão, você vai para lá, né? O país colapsando é uma boa oportunidade para esses caras ganharem dinheiro também. Teve o Irã contra, né? Também, que os caras ganharam muito dinheiro traficando arma no governo do Ronald Reagan, né? Um escândalo também. Enfim, o Epstein envolvido nisso também ganhou muito dinheiro nessa história. Mas hoje teve uma entrevista do Mike Huckabee, que é o embaixador americano em Israel, para o Tucker Carlson, inclusive, e uma fala dele que está repercutindo muito mal aqui, que ele fala que que Israel tem o direito bíblico de ocupar toda aquela região, todo o Oriente Médio. O cara falou isso, assim. É um negócio, assim, cara, muito... O Tucker Carlson até, né, deu contra-atacou ele ali, como assim, cara? Não, eu já li Gênesis não sei quantas vezes, tá totalmente equivocado e tal. Então, é um negócio meio tenso, assim. Queria saber do Gerard, teve um exercício russo ontem, um exercício militar russo no Estreito de Hormuz, né? Eu queria saber dele o que ele acha. Ele acha que... Porque a Rússia tá muito ocupada lá na Ucrânia, né? E economicamente também não tá no seu melhor momento, né? A Rússia tá muito ocupada na Ucrânia. Ontem saiu na imprensa alemã, na DW ali, que a estimativa é de 2 milhões de soldados ucranianos mortos. Pelo menos 1,5 milhão de soldados ucranianos e 500 mil mercenários. Isso é muita gente. A Rússia está ocupada, mas a gente não pode esquecer que a Rússia, a produção dela bélica ali, ela aumentou tangencialmente aí nesses anos de guerra. Né? A máquina está aquecida, né? Como o professor fala. Eu não acho que a Rússia e a China vão se envolver diretamente num conflito, mas eles, tanto russos como chineses, sabem a importância do Irã para eles. Né? O Irã é importante para a China para a questão da Rota da Seda, vai ter um trecho gigantesco no Irã, né? É importante para o BRICS também.
Para a Rússia, se cai o governo do Irã, aumenta a tensão no Cáucaso, ali no sul russo, que o sul russo é sunita, e existe muita radicalização naquela área. Então, para a Rússia também é muito preocupante. Algumas pessoas falam assim, até alguns analistas, não, mas a Rússia tem muita ligação com Israel, porque tem muitos russos em Israel, até porque eu falei anteriormente da questão do Putin ter falado que Israel é quase um país de língua russa, mas a gente não pode esquecer que existe muito uma ligação étnica entre russos e ucranianos que russos e israelenses. E nem por isso a Rússia deixou de atacar a Ucrânia e matar soldados ucranianos, né? Então, vejo também a possibilidade de existir um apoio maior russo. Já não existiu anteriormente, até por negativa do Irã, mas eu não duvido esse apoio mais consistente. Muitos analistas apontam para esse sentido, né? E voltando lá a falar como o iraniano está enxergando isso, o iraniano olha para um lado da fronteira, está o Afeganistão. Ele olha lá para o outro, está o Iraque, 2 dos países invadidos pelos Estados Unidos. Vocês lembram como é que os americanos saíram do Afeganistão? No Afeganistão tem montanha e pastor de cabrito. Se tocar uma bomba no Afeganistão, vai voar barraca, cabra, pedra, madeira, né? O Irã não é isso, cara. O Irã tem umas maiores produções literárias do mundo, per capitamente, é o país que mais produz doutores, mestrados, mestres e doutores do mundo, produção assim científica gigantesca, né? Tem excelentes profissionais de todas as áreas científicas. É um país muito mais sofisticado que o Iraque, por exemplo, é um país maior que o Iraque, com uma geografia diferente do Iraque, com uma religião diferente, né? São muito mais aguerridos, né? O xiita tem muito mais aquele negócio de autoflagelo que os sunitas, que a maioria árabe, não tem. Então olha, é um negócio que vai ser difícil, duro de enfrentar. E Marinha Americana, mais um detalhe, né, pessoal? Marinha Americana não ganha guerra sozinho, tá? Se a Marinha Americana ganhasse a guerra sozinho, não ia ter porque ter os Mariners, os fuzileiros navais, a infantaria da Marinha. Então tem que ter boots on the ground, tem que ter infantaria para dominar um país. E eu não vejo nenhuma infantaria podendo entrar ali no Irã, sem grandes e enormes perdas de vidas. Mas quem morre vai ser o americano da classe média, que está lá nas Forças Armadas. Não vai ser a classe Epsilon. E aí, um apoio quase inexistente do eleitorado norte-americano, que é um detalhe importante, Ninguém né? O Donald quer essa guerra. Os americanos não querem, né? O Donald Trump está nesse mandato cometendo o maior estelionato eleitoral da história, porque ele está fazendo tudo ao contrário do que ele prometeu. É impressionante. Né, professor? Inclusive, eu estava lendo uma matéria, um artigo longo hoje sobre isso, falando sobre os democratas, né, os republicanos democratas. Os republicanos eles vão apoiar o que o Donald Trump decidir nesse momento, até porque estão todos no bolso aí dos lobbies sionistas, mas os democratas não estão, nessa questão do Irã, não estão se manifestando, o que é bem curioso. Aí os analistas disseram que lá em Washington o que acontece é que os democratas querem, porque são os mesmos doadores, né? Eles também querem, mas eles sabem que dentro entre o eleitorado registrado como democrata, só 2% apoia uma intervenção militar no Oriente Médio, no Irã. Um negócio impressionante, né? Então tem essa questão política também. A classe política em geral nos Estados Unidos, nesse momento, toma atitudes aí que vão frontalmente contra o desejo do eleitorado americano. Então é muito louco. Às vezes muita gente fala, muitos progressistas, a gente falam com raiva dos Estados Unidos, a gente sempre tem essa conversa, né, professor? Os Estados Unidos é o império, não sei o quê. Mas as pessoas, eu que vivo aqui, há tantos anos, cara, as pessoas, ninguém quer isso, as pessoas querem a mesma coisa que todo mundo quer, acordar, trabalhar, pagar as contas, mandar o filho para a escola,
E ninguém quer ver ninguém morrendo, ninguém quer intervir nas questões políticas dos outros países, né? Cada um quer viver sua vida. Então, é bem impopular isso, né, professor? Extremamente impopular, né? O americano, principalmente as gerações mais novas, os caras são totalmente pacifistas, assim. É impressionante ver. E eu acho que, né, é Hollywood, né? A gente sabe, né, como é que funciona, né? Como é que a banda toca. Então, eu acho que, assim, Trump, eu já falei isso inúmeras vezes e volto a repetir, ele não chega até o final deste ano na posição em que ele se encontra, né? Eu tenho certeza disso, seja por questão de saúde, seja por questão política interna mesmo, algum tipo de escândalo, mas é impossível, é impossível. E isso, né, estica a corda ainda mais, né? É que tem, não sei se vocês têm essa percepção, mas se ele não faz a guerra a mando de Israel, emerge coisas do caso Epstein que ele arrasa com ele, né? Ele tá. Exato, O jornalista ele aqui que escreveu. O Donald Trump, ele tem uma coleira bem apertada no pescoço dele, cara. Se por ele isso que eu faz a acho que o guerra, velho não aguenta. mas se ele faz a guerra, a possibilidade de perder as eleições aí de meio de mandato, em novembro, né? Vai perder. É gigante. Então, assim, Os democratas vão assumir o Congresso a partir do ano que vem. Eu já falei, a cada 2 semanas é um impeachment do Donald Trump. Com certeza. E daí ele tá numa encruzilhada. Por isso que eu acho que ele aposta também pelo caos interno. Essas ações do ICE aí nos Estados Unidos. E esse apoio que ele tem, a truculência dos caras, os caras mal treinados, né? Isso aí parece que ele quer criar uma situação assim que vira um caos, aparece uma insurgência, né? Daí ele pode até cancelar as eleições. Então daqui a pouco ele faz uma guerra, aperta internamente com a truculência, cria uma insurgência, uma insurreição, né? Daqui a pouco ele pode plantar, da mesma forma que o Mossad e o M6 plantaram manifestantes lá no Irã, atirando contra os próprios manifestantes, matando policiais e tal, pode ser implantado nos Estados Unidos, cria uma insurgência e ele cancela as eleições, porque existe dispositivo legal para ele fazer isso, né? Nesse caso. Eu não sei como é que pode se frear ele. Hoje de tarde, 10%. Pensa naquele velho. Ele tá se cagando. Tipo, ele literalmente tá usando fralda geriátrica, ele tá, né, cada dia é um hematoma novo, é uma coisa assim, ele tá quase um zumbi. Ele não aguenta essa pressão, não tem como, sabe? Então eu até poderia pensar que realmente, né, ele poderia começar a pensar assim, do tipo, não, eu vou fazer o caos aqui, vou tocar o puteiro aqui, mas ele não aguenta. Então, não tem disposição física para isso, eu acho, para começar, sabe? Mas daí, professor, veja bem, agora, né, como o Diego falou, sai o Trump numa situação de impeachment, quem é que assume? J.D. Vance. É um cara novo que pode ser tão marionete do Peter Thiel. Bota o Marco Rubio ali. Vocês viram o discurso do Marco Rubio lá em Munique? Tu viu uma coisa que eu não sabia, que agora eu vi um comentarista russo falar, que o Marco Rubio, primeiro que a família dele sai de Cuba do tempo do Batista, antes da Revolução Cubana. Fulgêncio Batista, então, sim. Eles traficavam droga em Cuba, cara. Isso, então é uma mentira já que ele saiu por causa do comunismo, né? Mas ele lembra no discurso, e eu não sabia disso, que ele era a família, os ancestrais dele eram os vice-reis da Espanha, que era por região, né? Na Espanha lá tinha os vice-reis. Então ele se acha um nobre, por isso que ele tem todo esse ar de arrogante. Ele é. Né? É outro cara que daí com o J.D. Vance ali, o vice, é um cara ali da mesma idade, aproximada, tal. Pode ser pior. Pode ser até pior. Nada está tão ruim que não possa piorar. Hoje você falou rapidinho ali das tarifas. Realmente hoje a Suprema Corte reverteu a
as decisões do Trump aí de tarifar outros países, né? Considerou inconstitucional, teria que passar pelo Congresso, né? Um tarifaço daqueles. E o Donald Trump até falou agora à tarde, uma das falas dele foi: eu tenho a capacidade, eu tenho autonomia para destruir o país se eu quiser, mas eu não posso tarifar outros países, é um absurdo. Agora, um lance muito... Eu falei sobre essa administração do Trump ser a mais corrupta da história do mundo. Eu tenho uns amigos meus que estão sempre falando do PT, não sei o que, esses papos aí, vocês não estão ligados. O Donald Trump dobrou o patrimônio dele só com criptomoeda, criando moedas com o nome dele, da mulher aí, e puxando o tapete dos investidores. Não, e além disso, o dólar no processo, né? Bizarro. Bizarro. Doações de campanha. E em relação às tarifas, eu acabei de ler, essa é quentinha agora. Eu citei, né, o Howard Lutnick, o secretário de comércio aí, que tinha o escritório no World Trade Center e muito amigo do Epstein. O filho dele, cara, nos últimos meses, ele vinha comprando os títulos que davam direito à restituição de tarifas para quem foi tarifado. Ele te dava na mão 30% do valor do título e comprava. E agora foi revertido. E ele vai receber essas restituições. É maravilhoso, cara. Os caras são uma geniais. Bolada. Isso é louco, cara. Tá todo mundo comendo, menos a gente, cara. Antes da gente ir embora, só outra que saiu agora, eu tô de olho em tudo aqui. Estão ventilando aí informações de dentro do Pentágono e da Casa Branca. A possibilidade, Gerard, de um ataque menor, de menor escala no Irã, para dar um susto, para ver se o Irã se rende, né? Entrega tudo. Você acredita nisso, cara? Eu acho que o Irã perdeu totalmente a confiança. O Irã foi atacado na Guerra dos 12 Dias. Aquele ataque foi iniciado no meio de uma negociação. Foi uma emboscada, né, cara? Não, cara, eu acho o seguinte: existe a possibilidade de um ataque massivo, né, de usar quase 800 caças atacando dia e noite, mas mesmo assim, cara, uma coisa que as pessoas, quando vê o filme do Top Gun, não pensam, né? Não imagino. Você tem que abastecer caça, cara. Você tem que abastecer navio. O piloto tem que estar descansado. Os marinheiros têm que estar alimentados, têm que descansar. Cara, tem uma logística gigantesca por trás. Isso custa muito dinheiro, muita grana. E assim, a galera não sabe também como são, né? Pode falar. A internet tá foda. Não, o áudio tá saindo, cara. Tá saindo? Pode mandar. Eu ia falar que hoje em dia, né, o exército americano não é o que já foi também, né? Esses jovens que estão aí, o Diego tira sarro às vezes, né? Os caras, né, tipo, né, são soy boys, né, como dizem, né? Tipo, almoçam, né, tofu, né, essas coisas e tal. Então é uma situação que, assim, não existe mais um ímpeto guerreiro também, né? Dentro de uma sociedade americana. Eu acho que nem o exército tá nessa vibe, sinceramente. Eu acho que é uma sociedade feminilizada e, além disso, é uma economia em frangalhos, uma economia que deve 40 trilhões de dólares, cara. Isso aí não é só nos Estados Unidos, né? Não é só nos Estados Unidos. Eu vi não é. Um general israelense falando assim: como é que nós vamos ganhar uma guerra grande se metade dos nossos soldados são gays, ficam namorando entre eles? Israel é Sodoma e Gomorra, né, cara? Os caras são, tu vai ver, os soldados são os moleques que trabalham no supermercado, ou trabalham com computação, com TI, tem que ir lá lutar. Cara, os caras não derrotaram o Hamas. Os caras não derrotaram o Hamas. O Hamas está até hoje, metade dos fuzis do Hamas hoje é de fabricação israelense, que os caras deixaram para trás, roubaram. O que é Gaza, cara? Tem água, tinha comida, tudo demolido. Os caras usaram só aviação. A infantaria mesmo não existiu. Os caras saíram correndo. Eu tenho imagens, cara. Eu vi imagens.
de um pelotão inteiro israelense sair correndo um prédio. Eles não sabem, eles ouviram, nem sabem se tinha um soldado, um cara do Hamas, ou da resistência palestina, se era 2, 3. Eles dispersaram totalmente. Na Alemanha, você sabe quem faz a guarda dos quartéis na Alemanha? A guarda. Quem faz a segurança é uma empresa de vigilância, cara. A Alemanha não tem efetivo para o cara fazer a segurança. Tu imagina, cara, isso é inconcebível. Tu imagina que no Brasil, eu servi aqui, tu imagina, passa na frente de um batalhão e tem lá o cara da, sei lá, Vigicão, Prosegur, sabe? Ele que tá cuidando do quartel, porque não tem soldado, cara. Na Alemanha, tu acha que esses caras... Sabe por que a Ucrânia segurou tanto tempo os russos? Porque a Ucrânia tem o melhor exército da Europa, é o ucraniano, cara. Tem os batalhões lá, né, cara? Vai pegar um francês, um italiano, um alemão... Desprotegido, totalmente desprotegido. Ruim. Cara, sabia que nós estamos comprando navio da Inglaterra, né? Não sei se a Marinha do Brasil comprou agora um navio de desembarque de fuzileiro naval. Sabe por quê? A Inglaterra não tem efetivo, cara. Os caras não querem servir. O molecado não quer servir. Tanto é que agora quer instituir em vários países europeus serviço militar obrigatório, porque não tem efetivo. Vamos... Quer ganhar a guerra do Irã? Eu quero ver essa aí. Eu vou ler alguns comentários antes da gente ir, né? Vai dar bom, não. Ver quem interagiu com a gente aqui. O Dicim Imagens estava aqui, um abraço para ele. O grande Butini na América está aqui em Conérica falando com a gente, obrigado. Gustavo Moreira aqui, fala Diego, amigos da live, tamo junto. O Santos Energia 14 aqui, show de bola, professor Mohamed, tá aí, audiência qualificada. O Yasser Aladim, aí, Aladim e Yasser, né? Salve, tamo junto, obrigado aí pela audiência. Não esquece, se é a tua primeira vez aqui, se inscreve no canal, hein, cara, não vai abandonar a gente. O Disse Imagem tem uma pergunta aqui pro Gerard. Vocês acreditam que se uma grande nação islâmica do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, conseguir a bomba atômica, essa facilidade israelense pode acabar? Olha, praticamente a Arábia Saudita já tem a bomba atômica, né? Ela que financiou o programa nuclear do Paquistão. O Paquistão é um país nuclear, já tem a bomba atômica. Não por acaso a Arábia Saudita se alinhou ao Paquistão e agora estão fazendo uma aliança, costurando uma aliança Turquia e Egito, junto com a Arábia Saudita e o Paquistão, né? Até para dar uma neutralizada em Israel. Um dos países que tem uma dissonância com a Arábia Saudita, ultimamente, os Emirados Árabes Unidos, né? Vendo esse acordo Arábia Saudita-Paquistão, fez um acordo com a Índia, que é rival do Paquistão e também uma potência nuclear, né? Então existe sim já existe isso, na verdade. Eu tenho um analista que eu gosto muito e um dia desse ele está fazendo um monólogo no canal dele, ele falou que o Paquistão é a Israel da China. O que você acha dessa afirmação? Cara, não vejo isso, porque não nada se compara a Israel com relação aos Estados Unidos. Nada. Porque as pessoas sempre falam, quem é que domina? Se é o rabo que abana o cachorro, né? Quem é o rabo, quem é o cachorro? Cara, a gente sabe, o bom até que o título da live hoje foi o negócio do caso Epstein, que é a classe Epstein, a classe sionista, talmúdica, que domina o jet lag, digamos, ali, a nata ocidental. Não dá nem falar só dos Estados Unidos, né? Porque bota ali Noruega, Inglaterra, Alemanha, enfim. Então, isso aí não tem como comparar o Paquistão com a China. É que a China teve muita rivalidade com a Índia, né? E tem usado, de certa forma, o Paquistão ali como talvez um proxy, mas não comparado a Israel, muito longe disso. Lembrando que o Paquistão foi uma invenção inglesa para dividir a Índia e bloquear os soviéticos, né? Então já começa por aí. Os ingleses inventaram Israel ainda continua tendo muita influência em cima da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas não foi a mesma coisa que aconteceu com a China, né? Com relação ao Paquistão. O nosso amigo aqui, Arqueologia com William, canal muito legal, segue ele lá, um abraço, valeu, tamo junto.
Aqui, o Money for Poker aqui, perguntando se a gente viu os números do WhatsApp brasileiros, nos contatos dele, nos arquivos, nos contatos do Epstein. Ele tinha um CPF brasileiro, né? Tá ativo ainda o CPF do Epstein. Era um plano aí. vir pro Brasil, né? Era um plano vir pro Brasil. Pois é. Cadê? O Money for Poker falando aqui que a logística militar, né, já claramente começou na última semana, né, dos Estados Unidos no Irã, né, mas o Gerard falou aí que existe uma distância aí, e, enfim, a gente vai ter que, né, isso vai ser dia a dia agora, né, Gerard, a gente vai ter que observar aí como que isso vai se desenrolar lá, né. Eu acredito que se o ataque vier um ataque forte, eles vão usar muito a Armênia. Vão usar muito a Armênia, porque a Armênia é um país, infelizmente, sacrificável. É o governo corrupto, entreguista, né, que baixou a cabeça para o Azerbaijão. O Azerbaijão é a Messalina do Oriente Médio, né? É a prostituta do Oriente Médio, é o Azerbaijão, o governo do Azerbaijão. Então, acho que eles vão usar muito esses dois países, porque se o Irã atacar tanto ali a Armênia ou o Azerbaijão, os Estados Unidos não vai fazer grande diferença, né? É um país que dá para sacrificar. O Money tá aqui falando, eu acho que... Não, que ele falou aqui antes. Eu não poderia discordar mais sobre a opinião do exército. Se você é americano, você entende que o Trump acendeu uma chama verdadeira de patriotismo. Não, Money. Existe um discurso que já diminuiu muito, né? Pela decepção aí com esse quase 1 ano e meio de mandato aí. O MAGA, né? Os trumpistas mais fanáticos, ele perdeu muita força, principalmente entre os mais jovens, né? Ele menosprezou essa questão dos arquivos do Jeffrey Epstein. É um assunto muito caro para uma parte considerável da base dele, né? Quem ainda segue o Trump cegamente são os idosos que ficam o dia inteiro em casa assistindo o Fox News, cara. O resto, quem tá na caras internet... não vão pra guerra. quem tá na internet já não tem. E por acaso, a minha sobrinha, ela faz parte do exército americano, e cara, é só latino, africanos, são esses jovens que estão no exército por benefícios, para receber um auxílio aí para estudar, faculdade. A verdade é essa, cara. Ninguém não existe. É muito difícil achar um jovem hoje com perspectiva que quer ir para o exército, e sem perspectiva que vai para o exército porque acredita que está lutando pela liberdade. Quem vive aqui sabe que isso são falácias, né? Ninguém mais acredita nessas coisas. Cara, eu conheço o campus americano. É a coisa assim mais impressionante do mundo ver como são as universidades, assim. Cara, tipo, o jovem não tem mais nada a ver com a imagem que a galera fazia. Dentro da universidade, né, professor? Os jovens da universidade são, em maioria, progressistas. Né? Tanto que você vê esses protestos pró-Palestina nas universidades americanas. A verdade é que o progressismo hoje ele alimenta um anti-americanismo, um anti-imperialismo. O discurso progressista que você vê no Brasil, que você vê na Europa, no mundo inteiro, ele na verdade foi importado dos Estados Unidos, das universidades americanas. O jovem americano é, em sua maioria, progressista, e ele é anti as políticas externas, né, as políticas internacionais do governo americano. Então não existe esse apoio realmente, enfim. E na direita ali, eu acho que você sabe melhor do que eu, até me corrija se eu estiver errado, mas a direita tem o MAGA e tem o MIGA. Né? Make America Great Again e o MIGA, Make Israel Great Again. São esses idosos que não têm nem mais capacidade produtiva, que eu falei, e os evangélicos, né? Tem uma parcela dos protestantes que são os cristãos sionistas, né? Que eles realmente acreditam numa história. O Lindsey Graham, ele é senador de qual país? Tá, ele é dos Estados Unidos, mas ele não parece, tá pensando cara. no estado. Não. Se botar a tradução dele em português e assim, ó, tá aqui um político, bota ele para uma plateia brasileira. Da onde é que esse cara tá falando? Esse cara é da onde? Qual país? Toda semana ele tá em Israel. Toda semana ele tá em Israel. E dizem, eu não vou falar aqui na live porque eu não posso falar isso, mas dizem que ele vai lá por um motivo
bem peculiar, assim, que ele tem um gosto bem diferente, assim, ele gosta de ir para Israel, né? Ele gosta muito de jovens, do pessoal jovem ele gosta. Deve ser. Tem perfil, viu? Mas ele é sanguinário, ele quer ver guerra, cara. Ele é um incrível, impressionante. Não morrer no filho dos outros, né, cara? É isso aí. O que mais? O Money falando aqui, acho que o fato que o Maduro hoje está em Nova York fala muito sobre a inteligência militar americana, indiferente de opinião. Então, são duas operações. A Guerra dos 12 Dias, aqueles ataques aos complexos iranianos no ano passado, e essa operação, como é que é? Midnight Hammer, né? É o nome que eles deram para a operação na Venezuela. Eu acho que foram duas operações aí para criar essa ideia que na verdade não deu certo, mas para criar na sociedade uma ideia de que, nossa, a gente consegue resolver esses problemas rápido. São operações rápidas, né? Preparando para um eventual... Isso não tem nada de inteligência americana, é dinheiro americano. Faz dois dias atrás, o general responsável pelo Comando Militar Sul nos Estados Unidos, que é o Comando Militar Sul, é responsável pela América do Sul, que não há nenhum país deles, né? Ele estava em Caracas, cara. Estava em Caracas. É óbvio que o Maduro foi entregue para os americanos, né? Os caras foram lá fazer uma coleta do Maduro. Aqueles cubanos que morreram lá em Caracas estariam defendendo o Maduro, porque os próprios venezuelanos mataram eles, cara. E de novo, né, cara? De novo, é uma comparação que me parece um pouco incongruente, né? Cara, com o Irã, vai comparar com o Irã, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa, sabe? Você não vai ver o Khamenei lá, sabe? Tipo, não vou entregar o líder supremo, não existe, sabe? Eu morava no Oriente Médio na época da Revolução Islâmica. Eu vi vários canais de televisão, os meninos com 12 anos da guerra Irã-Iraque beijando o Alcorão e saindo com a AK-47, os iranianos com 12 anos, porque o pessoal não fala que na guerra Irã-Iraque todo o Ocidente, os países árabes, inclusive a União Soviética, apoiou Saddam. Inclusive o Brasil deu muita arma para o Saddam Hussein, muita arma. E o Irã estava em frangalhos, tinha deslacerado o exército por causa da Revolução Islâmica, tiveram que formar um exército ali em cima da hora, o exército popular, e os caras ficaram 8 anos de guerra, com toda a família iraniana dava 1 ou 2 rapazes de voluntários para a guerra, enfrentaram o exército Saddam Hussein na época, um poderoso exército com apoio ocidental. Vocês acham que hoje vai ter um papelão que nem o da Venezuela? O Irã vai cometer esse papelão? Imagina. Acho que é difícil. O Money falando aqui, o J.D. Vance assume em 2027 vai ser forçado a cortar relações financeiras com Israel. Mas entendo que a classe Epstein realmente existe. Não vai. O J.D. Vance é um marionete do Peter Thiel, fundador do PayPal e criador também da Palantir, né? E os laços com Israel são laços de Estado, né? Não tem a ver com um político. Declaracionista. Autodeclaracionista. Claro, tem 6 congressistas americanos que não recebem dinheiro do AIPAC. 6 de 453. Né? E 2 desses, 3, né? Porque a Marjorie Taylor Greene acabou renunciando agora em janeiro, mas o Ro Khanna, democrata, e o Thomas Massie, republicano, foram os 2 congressistas que lutaram muito para que esses arquivos do Jeffrey Epstein fossem liberados. Inclusive o Thomas Massie, que é republicano, foi esculhambado pelo Trump, e a Miriam Adelson, uma das maiores doadoras de campanha do Donald Trump, sionista fanática, está investindo mais de $20 milhões numa campanha de representante do Congresso no Kentucky, para tentar tirar esse cara do Congresso americano. Olha, $20 milhões para tirar um congressista que quase não tem relevância, cara. O negócio. Agora eu tô curioso, Diego, de onde o Money for Poker mora, porque aparentemente ele mora nos Estados Unidos, mas sei lá, cara.
deve ser em Montana, não sei, cara. Tipo, para ele ter essa opinião de que os americanos são muito patriotas, eu tô um pouco surpreso. E tem esse comentário dele aqui que acho que vocês não conhecem a era Charlie Kirk, Nick Fuentes de patriotismo. Moramos em países diferentes. Então, o Charlie Kirk é um personagem, o Nick Fuentes é outro, né? O Charlie Kirk é um cara totalmente com acesso ao governo, né? É um cara que realmente criou entre os jovens aí um despertar, né? Em relação ao conservadorismo. Mas ele tinha relação muito estreita, né? Ele criou o Turning Point USA, criou uma organização multimilionária, né? Que recebia dinheiro, inclusive de muitos bilionários sionistas, né? Enfim, é uma coisa completamente diferente do Nick Fuentes. O Nick Fuentes, ele, inclusive, já está em campanha, para o azar do Money for Poker, eu acompanho o podcast do Nick Fuentes no Rumble, e ele está em campanha contra o J.D. Vance, já. O Nick Fuentes, na campanha eleitoral de 2024, orientou os seguidores dele, jovens, a não votarem no Donald Trump, porque o Donald Trump não ia entregar nem deportação em massa, e ele ia entrar em conflito com o Irã. O Nick Fuentes, por incrível que pareça, ele previu o conflito com o Irã quando ninguém acreditava nisso. E aconteceu. Então ele acertou na mosca e por isso que ele ganhou tanta relevância no ano passado, principalmente após a morte do Charlie Kirk. Mas o Nick Fuentes, ele esculhamba todo o podcast dele de ontem à noite, ele esculhambou o J.D. Vance. Ele traz toda hora isso, que ele é uma criatura. O J.D. Vance nem é o nome dele esse, ele mudou de nome, é um personagem totalmente artificial, criado pelo Peter Thiel, que investiu mais de 40 milhões de dólares nele para se tornar senador por Ohio. Assim, é um negócio impressionante, é uma coisa totalmente artificial. E eu acho, inclusive, entre esses dois que o Gerard citou, acho que o Marco Rubio tem muito mais chances, mais postura de se tornar, mais potencial para se tornar o candidato republicano para 2028, mais do que o J.D. Vance, inclusive. Olha como é que é a visão sionista, né, Diego? Os caras estão apostando uma nova geração. Eles vão deixar apostar nos velhos, que é um caquético do Biden, o maluco do Trump. Eles já estão numa nova geração que vai dar muito mais caldo. Pega um cara de 40, 45 anos, o cara tem 20 anos para trabalhar para eles. O Nick Fuentes é um caso de... Ele é antissemita, tá? Ele não faz essa distinção. Para ele, o problema para ele é judeu. Tá? Ele elogia Hitler, é um negócio assim, ele é um supremacista branco, apesar de ser descendente de mexicano, o pai dele é mexicano, mas enfim, é um supremacista branco lá de Chicago, é um negócio mais hardcore mesmo, mas ele é antissemita, ele não tem canal no YouTube, ele não pode ter contas em redes sociais, ele ficou quase 4 anos sem acesso aos bancos, ele não conseguia abrir conta bancária, todas as negociações dele eram feitas em Bitcoin, e ele também foi colocado numa lista de no-fly, né? Ele não podia viajar, não podia frequentar aeroportos e pegar aviões. Então, é uma situação assim que é um cara que foi... ele realmente é antissemita, tá? É um discurso bem pesado, assim, colocar na mesma prateleira que o Charlie Kirk, são personagens muito diferentes. Exato, então eu recomendo que o Money for Poker, né, acompanhe mais o nosso canal, que a gente né, consegue informar bem sobre esses contextos. Eu tenho 2 vídeos... Umas contradições aí dos Estados Unidos que, cara, é difícil entender, né? Eu nem falei outra vez. Pega uma menina lá da universidade, lá que o professor deve conhecer bastante. A menina, ela é judia, o nome dela é Raquel, judia de praticar o judaísmo. Ela faz uma manifestação pró-Palestina, capaz de ser expulsa da faculdade, ser presa. Na cidade dela tem uma passeata nazista e é liberdade de expressão. É muito contraditório, cara.